Meu nome é Lígia Badawi, eu sou casada com o Vitor. Tem mais uma entrada. Oi, Grace, estamos começando agora. Então, meu nome é Lígia Badawi, eu sou casada com o Vitor há 10 anos, nós temos 5 filhos. Eu sou cientista política por formação e sou coach integral sistêmico, né? Trabalho atualmente com orientação familiar, né? Com alta performance, gestão pessoal, planejamento, por conta do coach. E venho trazer hoje esse tema importantíssimo, né? Que afeta tantas pessoas, né? Inclusive até porque eu mesma já passei por momentos desafiadores aí de depressão. E todos nós que passamos por momentos como esse sabemos como são desafiadores, né? Eu digo até que a depressão é a pior doença, né? Porque todas as outras, se a cabeça vai bem, né? A pessoa é capaz de passar por aquela doença, por um câncer, enfim, pelo que seja. Mas, enfim, passar ilesa, passar bem, né? Mas a depressão, ela nos suga, né? Essa vontade, esse desejo, essa alegria de viver. Então esse é um dos principais motivos, né? Compartilhar com vocês um pouco de como também eu superei, né? Essa tendência, né? E também muito através dos conhecimentos atuais da neurociência, das ferramentas do coach, que são maravilhosas, tá? Então, o objetivo dessa reunião, então, é compartilhar com vocês. E ela não é destinada só a pessoas que têm tendência à depressão, que estão com depressão, ou pessoas que têm tendência à ansiedade, né? É destinada também a todos, né? Porque, no fundo, a gente vai falar aqui hoje sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre um novo padrão de comunicação verbal e não verbal interno, né? A gente vai falar sobre o nosso diálogo interno, sobre um novo estilo, né, de linguagem e, enfim, que na verdade afeta e pode beneficiar todas as pessoas, né? Então é isso, né? O objetivo é ajudar tanto as pessoas que estão passando por esse desafio, quanto também outras, né, que querem crescer em inteligência emocional, ter maior estabilidade emocional, tá bom? A depressão, eu vejo, bom, é um mal do século, né? E ainda mais hoje, né? A gente vê quantas pessoas com essa doença da mente, da alma, né? Hoje em dia, eu vejo que, assim, uma boa parte aí da população sofre desse mal, ou pelo menos tem uma tendência, né? Já passou por períodos de depressão, ou passa por períodos longos, né? Deprimidos, ou sofre de muita ansiedade. E tudo isso é uma disfunção, né? É uma disfunção, e a depressão se deve em grande parte por uma não aceitação de uma realidade. Então, assim, eu vejo que a depressão é um conjunto de fatores. Junta aí tanto a parte fisiológica, né, quanto a parte emocional, a nossa postura diante dos desafios que a gente enfrenta na vida. E uma coisa vai alimentando a outra, é algo que se retroalimenta, né? Mas na maioria dos casos, ela inicia por conta de uma forma disfuncional nossa de encarar os acontecimentos, os fatos da nossa vida, né? E isso acaba gerando também toda uma disfuncionalidade ali fisiológica, então uma série de outros problemas de saúde, né, de problemas também no organismo, né, inclusive de nutrientes, né, de hormônios, né. Alguns casos, né, de fato, a depressão se inicia por conta de alguma desregulagem hormonal ou de nutrientes que tem outra causa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer e faz químio, né? Então, enfim, uma pessoa que tá lá com problema na tireoide, então tá com uma disfunção hormonal muito grande que pode,
que tende a gerar, né, um maior desequilíbrio, desestabilidade emocional. Mas o que acontece é que a maior parte dos casos são devido a uma dificuldade que as pessoas têm de encarar a realidade, né? E eu gosto muito para isso de uma regrinha, tá? Que é a regra do 10-90. Até vou começar falando sobre ela, né? É uma regrinha que até está presente no livro do Paulo Vieira, do Poder da Ação. Eu vou citar várias coisas desse livro hoje, inclusive é um livro que eu até recomendo, tá? Então, essa regrinha do 10-90, o que é isso, Lígia? É que as coisas que acontecem na nossa vida, gente, elas representam 10%, né? Então, alguém que bateu no nosso carro, um trabalho que a gente não gosta, né, e que tá, enfim, nos incomodando e gerando ansiedade, a perda de um ente querido, né, uma doença, dores, tudo isso representa 10%, né? Os outros 90% representam a forma como a gente encara esses 10%. Né? Então, se a gente encara esses 10%, esse acontecimento, né? A gente pode encarar de diversas formas. A gente pode olhar e focar, né, no que aconteceu de ruim, no comportamento das pessoas, no que a gente não pode mudar, né? E a gente pode ali remover os significados, né? Então, dar um significado péssimo para aquela situação, um significado triste, de dor, de rancor, né? Ou a gente pode olhar para aquele acontecimento, aprender com ele, né? E focar na solução, tá? Então, a gente tem basicamente essa porcentagem, né? Então, a situação, ela é responsável por 10%, né? E a forma como a gente encara os acontecimentos da vida é responsável por 90%, assim, 90%, né? A gente pode encarar como 90% daquilo. Então, no fundo, o que define, na verdade, né? Por isso que a gente vê tantas vezes pessoas que passam por grandes desafios na vida, pobreza, fome, perdas, mas estão bem, né? São pessoas resilientes que conseguem encarar tudo aquilo focada na solução, né? Olhar as adversidades da vida, os desafios da vida, como algo a ser superado. E existe também uma boa parte das pessoas que, diante de muitos acontecimentos, não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Então, ficam mergulhadas ali numa tristeza profunda, porque não conseguem ver solução, né? E acabam passando ali a maior parte do tempo delas com os pensamentos voltados só para o passado, só para o acontecimento, né? Pro que aconteceu. Pessoal, essa aula, assim, a ideia também, ainda mais como somos poucos, é que até seja dinâmico, tá? Então, caso vocês queiram perguntar, caso vocês alguma dúvida, né? Fique alguma dúvida, então vocês podem me perguntar, tá? É até legal porque aí eu pego melhor como é que tá o aproveitamento de vocês, essas interações dão umas quebras, não fica aquele negócio só eu falando. Então, assim, até sugiro perguntar ou mandar pergunta ali pelo chat, tá bom? Então, o que mais, né? Então, que o nosso cérebro, ele precisa... Tá? O nosso cérebro foi desenvolvido para estar focado em soluções, né? Em objetivos. Quando o nosso cérebro ele não está focado em soluções, em metas, em objetivos, ele começa a desativar processos neuronais importantes, né? E isso é incrível, porque vocês imaginam, olha, uma pessoa que não tem metas, não tem objetivos, não tem aquela alegria, algo pelo que lutar, pelo que viver, né? O cérebro acaba morrendo, né? Então, vários processos neuronais, várias redes de conexões sinápticas no cérebro começam a ser desativadas. E aí a gente começa a ver uma série de doenças psicossomáticas surgindo, né, em decorrência disso. Então, o próprio corpo, ele vai morrendo aos poucos. De tão grave que é essa falta de foco nas soluções, né? Desse foco de ter objetivos, de ter metas, tá bom?
Então, por isso que muitas vezes, né, a gente vê, assim, pessoas que têm tendência à depressão, estão com depressão, também tem uma série de outros problemas, né? Então, às vezes, junta TDAH, ou então começa a ter problemas da memória, não retém nada, né? Começa a ter outras doenças, né, que são autoimunes, às vezes até mesmo câncer. Então, tudo isso muito, em grande parte, decorrente, né, dessa desativação, né? O cérebro, o corpo começa a morrer, porque o cérebro não está engajado em metas, em objetivos estimulantes, né? Mas, pelo contrário, né? Os pensamentos negativos, eles geram uma química negativa, né? Que vai destruindo ali as conexões, tá? Neuronais, tá bom? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de inteligência foco-temporal, tá bom? Essa inteligência foco-temporal, que não deixa de ser também um aspecto da inteligência emocional, ela tem três... O que significa isso, né, Lígia? Inteligência foco-temporal. Quando a gente tem foco, né? Quando a gente está focado num objetivo, a gente tem uma vida mais funcional. Pelo contrário, quando a gente não tem um foco, a gente acaba criando outros dois padrões, né? E quais são esses outros dois padrões? É um padrão de depressão ou um padrão de ansiedade. Então, a pessoa que vive muito tempo no passado, né? Pouco tempo no presente, né? E pouco tempo no futuro, ela tem um padrão, né, de depressão, né? Então, o foco dela está no passado. Então, são pessoas muito negativas, né? E são improdutivas, né? Porque elas não têm energia para viver, né? Não tem energia para fazer nada que se propõe. E a gente sabe, né? Quem tem depressão, às vezes sofre pelo simples fato de ter que encher um potinho com sabão líquido, porque não sente, que se sente incapaz, né? Então, são pessoas que estão essencialmente no passado, cerca de 80% do tempo passam ali no passado, remoendo memórias negativas, ressignificando as situações de forma muito negativa, né? Significados ruins, né? Dando significados ruins para as situações pelas quais passaram, e que experimentam constantemente um sentimento de muita desesperança, né? Porque como é possível ter esperança quando a gente só passa a maior parte do tempo pensando no passado, relembrando as nossas memórias ruins, né? E fortalecendo os significados ruins dessas memórias, né? Então, é um processo natural, né? De negatividade, desesperança, medo, falta de vontade de viver, falta de energia, improdutividade, né? O corpo não tem energia, né? O cérebro não proporciona energia, né? Para que as pessoas possam aí viver. Depois, o quadro de ansiedade, né? Muda um pouquinho. Então, são pessoas que estão essencialmente no futuro, mas passam uma boa parte do tempo no passado. Então, elas têm... o tempo que elas passam no passado são relembrando memórias negativas, tá? Com significado ruim, e projetando essas memórias para o futuro, né? Então, elas acabam passando muito tempo ali no futuro, projetando um futuro ruim, né? Criando uma visão, uma imagem mental de um futuro ruim, tá bom? E passam pouco tempo no presente. Elas são até mais produtivas, tá? Mas como elas têm muito medo, né? Porque elas projetam um futuro ruim, elas gastam a maior parte da energia delas pensando no futuro, relembrando o passado, e sobra pouca energia para viver o presente, tá? E como, Lídia, que é o padrão de foco, tá? Funcional, né? De uma pessoa feliz, realizada, de sucesso, tá? O padrão de foco, né? De uma pessoa assim, ela deve estar 65% no presente, né? 25% no futuro e cerca de 10% do tempo no passado. O que é isso? Para que a gente
tenha um engajamento do nosso cérebro, né? Para que a gente esteja bem, a gente precisa utilizar essa regra do 10-90, né, no nosso passado. Então, a gente precisa olhar para as nossas experiências passadas, aprender com elas, tá? Buscando soluções para elas e projetando um futuro cheio de imagens positivas, né? Imagens de esperança, né? Então, se a gente parar para pensar, todos nós aí temos imagens que a gente projeta no futuro. Então, por exemplo, é como se fossem fotografias, né? Então, a gente vê, a gente repassa cenas, a gente imagina situações, os desafios pelos quais a gente vai passar essa semana, semana que vem, e a gente cria imagens. Agora, qual é a qualidade dessas imagens que a gente tem projetado no nosso futuro, né? Isso, em grande parte, vai definir quanto nós estamos engajando o nosso cérebro, né? Criando conexões fortes, né? Com compostos químicos saudáveis, né? Ou ao contrário, quanto que a gente está ali destruindo os processos neuronais, né? Os processos, as conexões sinápticas do nosso cérebro, por estar só gerando uma química pessimista, né? Uma química triste, uma química que não tem uma projeção esperançosa do futuro, tá? Então, o que mais, né? Daí, eu vou falar agora um pouquinho sobre os vícios emocionais que acabam gerando os nossos vícios comportamentais, né? Porque a gente, como eu falei pra vocês, né? Todo mundo que tem tendência a ter depressão, todo mundo que já teve, geralmente tem uma tendência aí, né? A ter a depressão novamente. Então, talvez tome remédio, faça tratamento em alguns momentos da vida, depois precise voltar, né, em outras épocas, em outras fases, a tomar novamente, fazer tratamento novamente, né? Ou então vive numa luta sem fim por sair, né, dessa doença, desse quadro. E por que, Lígia, que é uma tendência, né? Porque a gente, o nosso corpo, né, ele para tudo que a gente comunica, tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, a gente produz uma série, a gente produz sentimentos, né? A gente sente, a gente gera sentimentos para tudo aquilo que a gente vive, que a gente experimenta. Para cada sentimento, a gente gera uma química específica para o nosso cérebro. Então, pessoas que têm recorrentemente sentimentos de tristeza, de angústia, de solidão, de falta de paz, para cada um deles vai estar gerando uma química específica, né? E o cérebro, ele acaba se acostumando com essa química, né? O cérebro é interessante porque ele tem um efeito, ele é caracterizado por um efeito chave-fechadura, que é a forma como se dão as conexões entre os neurônios, né? Então, como é que é uma chave, uma fechadura? Uma chave só se encaixa em determinada fechadura, né? Então, à medida que a gente vai tendo alguns tipos de comportamento que vão gerando alguns sentimentos em nós, a gente acaba gerando uma química específica. E se a gente gera regularmente aquela química, a gente acaba viciando, né, os nossos neurônios a receber somente aquele tipo de química, né? Então, ele acaba desejando, né, aquele tipo de química. Isso é muito interessante, gente, porque é a mesma lógica de qualquer outro vício, né? Então, o vício em drogas, o vício em álcool funciona com a mesma lógica. A pessoa que é alcoólatra, a pessoa que é viciada em qualquer tipo de droga, no momento que ela utiliza, ela gera um sentimento, gera uma química no cérebro dela, e o cérebro dela se acostuma com aquela química específica, tá? Todos nós temos algum vício emocional,
Todos nós temos algum vício, né? Justamente gerado ali desde a nossa infância, no qual a gente até se acostumou a sentir até alguns tipos de sentimentos mais recorrentes e a gerar uma química mais recorrente, né? E acaba que na vida a gente muitas vezes, sem perceber, acaba se colocando em situações na qual a gente vivencia e gera a mesma química, né? Se a gente às vezes a gente não quer aquilo, mas às vezes a gente acaba se colocando em situações, né, se autocompadecendo, né? Então, às vezes, a pessoa nem fez nada, nem foi intenção, mas a gente tem esse vício de autocompaixão. Então, regularmente, a gente, sei lá, né? Tudo que o outro faz, a gente já começa a olhar assim, fez pra me atingir, né? Então, isso é um vício emocional que acaba gerando um vício comportamental, né? Comportamental por quê? Porque a gente se autocompadece e depois a gente acaba se afastando, ou então a gente age com agressão para se defender, né? Então, assim, esses são os vícios emocionais. E é interessante que a depressão, ela é caracterizada por um conjunto de vícios emocionais, né? E por isso essa nossa tendência em quem tem depressão uma vez, a ter outras vezes, né? A ter mais vezes, porque já se gerou um vício, às vezes, ali, emocional, né? De um composto químico da tristeza, da solidão, da autocompaixão, né? Então, a gente vai, talvez, muitas vezes, se colocar em situação... E vamos reviver, né, novamente esse vício, tá bom? Agora, Lídia, beleza, você tá falando tudo isso, mas como que a gente supera esses vícios emocionais, então, e esses vícios comportamentais? E isso é a parte mais importante, na verdade, da aula de hoje, né? Os vícios os vícios emocionais, se eles são gerados por uma química no qual a gente fica viciado, como que a gente cura eles? Por abstinência, né, dessa química. Atualmente existem uma série de estudos, né, tanto da neurociência quanto estudos de outros pesquisadores que demonstram a capacidade de várias formas de comunicação que nós temos no dia a dia de produzir uma química funcional, uma química que gera felicidade, né? E no fundo é a produção natural de uma química que muitas vezes nós, quando estamos doentes, né, ou quem está com ansiedade e depressão, acaba recorrendo a remédios, a medicação, né, para obter essa química, né? Para obter esses compostos químicos que a pessoa não está conseguindo produzir de forma natural, tá bom? Então, quais são essas pesquisas, Lígia? O que a gente precisa fazer? No coach, a gente tem a chamada matriz de formação das crenças, tá bom? Antes de falar um pouquinho das atitudes que a gente tem que ter para produzir essas novas químicas, eu vou falar um pouquinho da matriz de formação de crenças. O que é essa matriz? Tudo que a gente comunica, né, seja com a linguagem verbal, seja com a linguagem não verbal, né, então tudo que a gente fala, a linguagem não verbal, tudo que a nossa postura, a nossa feição, a roupa que a gente usa, tudo que a gente comunica gera em nós um sentimento específico, tá? Foi o que eu falava antes. Esses sentimentos geram pensamentos, né? Que é aquele diálogo interno na nossa cabeça, né? Então, a gente tá ali, de repente, com uma má postura, né? Então, a gente tá produzindo sentimentos, de repente, de incapacidade, de impotência, né? E a gente também tá gerando pensamentos congruentes com aqueles sentimentos, com aquela comunicação. Então, tô ali pensando assim, eu nunca dou conta, nossa, não dou conta de nada, mais uma vez eu errei, né? De novo isso. Então, a gente tá ali gerando pensamentos. E esses pensamentos, eles vão reforçar as nossas crenças, que são aquelas convicções mais profundas que cada um de nós tem, né? Sobre quem
nós somos, tá bom? Essas crenças são formadas ali desde a infância, são frases que a gente fala e repete pra gente regularmente, né? São convicções, coisas que a gente acredita piamente sobre nós mesmos, né? Então, e que acabam gerando uma nova comunicação, né? Então, quantas vezes vários de nós talvez não tenham se sentido rejeitados na infância ou rotulados, você é uma preguiçosa, você é enrolada, né? E a gente acaba se comportando dessa forma e sentindo dessa forma, vem aquele sentimento de incapacidade. E aí depois a gente vem em pensamentos, realmente, de novo, olha lá, eu atrasada. E eu sou enrolada, né? E aí vem as crenças, as convicções sobre a nossa identidade. Então, essa é a matriz de formação de crença. Agora, todo o processo de mudança, gente, ele acontece, ele se inicia pela comunicação, tá? Muitas vezes a gente acha que o processo de mudança vai começar com os nossos sentimentos. Não, quando eu estiver me sentindo bem, aí eu vou melhorar, né? Então, a gente toma remédio para se sentir melhor. A gente busca, sei lá, qualquer coisa para se sentir melhor, para daí a gente poder fazer o que a gente precisava fazer. E não, tá tudo errado, né? A gente vai mudar o que a gente sente, o que a gente pensa, quando a gente passar a comunicar diferente. Então, se a gente quer produzir sentimentos diferentes, se a gente quer ter pensamentos diferentes, a gente precisa começar mudando a nossa comunicação, que é o que está nas nossas mãos. Tá? E Lígia, mas como é que a gente muda a comunicação? Primeiro, a nossa comunicação verbal, tá? Através de uma linguagem, de um estilo linguístico que produza felicidade, tá? Que produza amor. E depois a nossa linguagem não verbal, tá? Que é tudo isso, a forma como a gente se porta, a nossa postura, a nossa cabeça, a nossa roupa, o nosso semblante, tá? A forma, os nossos gestos, o tom da nossa voz, tudo isso é comunicação não verbal. E tudo isso a gente também pode e deve mudar se a gente quer ter sentimentos, pensamentos e reformular as nossas crenças, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente sabe que a gente precisa mudar a comunicação, vamos começar, então, pela comunicação verbal, né? Então, Lígia, qual que é a característica da comunicação de uma pessoa que é feliz, né? Que, enfim, né? Consegue lutar contra a depressão e consegue viver uma vida mais plena, alegre, feliz e viver a paz. Como que é essa comunicação verbal? Primeiro, ela é caracterizada basicamente por um estilo de gratidão, tá? Olha só que interessante. As pessoas que são felizes são pessoas gratas, são pessoas agradecidas, são pessoas que conseguem reconhecer o tanto que elas recebem, né? O tanto que elas recebem de graça. E se a gente for parar para pensar, quanto que nós temos, né, que de graça nós recebemos, né? Começar pela nossa própria vida, né? Ninguém aqui pediu para vir ao mundo, né? Ninguém tinha obrigação de dar a vida a nenhuma de nós, né? Então, começar pela nossa vida. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa família, né? Os nossos filhos, cada dia que amanhece, o sol que brilha lá forte, né? A chuva que cai e refresca, cada passarinho cantando lá fora, a gota de orvalho, o cheirinho de chuva, uma amizade, um amigo, né? Cada manhã que eu acordo de manhã, né? Que Deus me dá um novo dia para uma nova oportunidade para amar, né? Quantas coisas que cada um de nós tem a agradecer, né? A ser grato. Então, tem uma pesquisa deixa eu ver o nome dele, do Robert Amos, né? Que é a psicologia da gratidão, né? Que ele demonstra que a gratidão, ela é um estilo
né? Estilo de vida de gratidão de pessoas que são muito felizes, né? Porque, no fundo, quem é grato é rico. É a forma mais fácil, mais simples de enriquecer. Se a gente reconhece o tanto que nós temos, o tanto que nós somos, o tanto que nos foi dado, né? A gente se sente realmente pleno, muito feliz. Então, é algo que a gente precisa observar. Quanto que nós somos gratos, agradecidos por tudo que temos? Quanto que nós conseguimos cultivar a gratidão e todos os dias, quando levantamos, agradecer, observar, né? Eu gosto muito e super recomendo uma caminhadazinha no início da manhã, né? Logo que a gente acorda. Que diferença faz quando a gente sai ao ar livre, quando a gente respira o ar puro, né? Cada passo, né? O ar puro que a gente respira, os passarinhos cantando, o céu maravilhoso, né? A chuva que cai, as plantas brotando, tudo isso é motivo da gente agradecer, né? E o sentimento de gratidão, ele produz em nós moléculas e sentimentos específicos que produz moléculas específicas, né? E hormônios específicos que vão nos dar mais felicidade, mais prazer, mais bem-estar, tá bom? Depois do padrão linguístico, né? Então, esse estilo de gratidão, ser grato, tá? E depois, a perfeita linguagem de amor, né? O que é essa perfeita linguagem de amor? É a nossa capacidade de, com a nossa comunicação, a gente comunicar aos outros importância, pertencimento, merecimento e significado, tá? Quantos de nós talvez sejamos muito tristes, nos sintamos muito sós, porque a gente não tem uma pessoa, de repente, para demonstrar que nós somos importantes, para demonstrar que a nossa vida tem um significado, tem um motivo, né? Enfim, para nos fazer sentir que somos parte de algo, né? E é incrível quando a gente faz isso para os outros também, a nossa comunicação, ela melhora demais, né? E o nosso resultado, os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos vão ser outros, né? O nosso foco vai estar nos outros, não em nós mesmos, né? E aí vocês podem até perguntar assim, mas Lígia, eu não dou conta, né? Eu não me sinto amada, eu me sinto só, eu me sinto triste, né? Eu não consigo dar o que eu não tenho, né? E aí, meninas, eu acho que tem algum rapaz aqui também, né? Deixa eu ver. Falando meninas aqui, né? Mas acho que é só meninas mesmo. Então, assim, a gente é possível, né? Por isso que é tão importante esse conhecimento do amor de Deus por nós, né? Porque, na verdade, nós não podemos dar o que nós não temos, né? Mas nós podemos amar sim, e amar primeiro, porque Deus nos amou primeiro, né? Então, porque Ele nos ama, porque Ele nos criou, né? Porque Ele nos fez pro bem, pra plenitude, né? Por isso, só por isso, nós mesmos diante da solidão, mesmo diante da tristeza, mesmo diante do fato de talvez não nos sentirmos amados por outras pessoas, mesmo diante da ingratidão, né? Nós podemos sim amar, né? Se a gente percebe, se a gente vivencia, se a gente experimenta esse amor de Deus por nós. Agora, de fato, assim, né? Uma pessoa que talvez não acredite em Deus, né? E não experimente esse sentido de se sentir filha de Deus, cuidada e amada por Deus, vai ser muito difícil mesmo conseguir amar, né? E sair desse estado, né? De uma comunicação que só comunica tristeza, raiva, ódio, né? Por uma comunicação de amor, se ela não tem alguém que a ame mesmo, né? Então, a gente tem esse recurso maravilhoso que a gente deve sim utilizar, que é essa experiência do amor de Deus por nós, tá bom? Depois, né? Ó, até minha mãe tá entrando.
Então, depois, né? Eu vou até tirar uma foto aqui. Tem bastante gente. Acho que é o momento que mais tem. Tirar uma... Ah, não. Se bem que eu vou tirar uma foto agora. Depois a gente tira uma com todo mundo com a câmera aberta, tá bom? Então, depois, né? Então, a gente falava de duas formas da gente comunicar diferente. Então, a comunicação verbal, que é esse estilo de gratidão. E depois essa perfeita linguagem de amor, tá bom? Que é a gente comunicar com os nossos gestos, com as nossas ações, com as nossas palavras, né? Importância, significado, pertencimento, né? Para os outros. Então, que os outros têm uma importância, que os outros são importantes, né? E até para nós mesmos, né? Essa comunicação vale também para nós mesmos. Eu sou importante, né? Eu tenho um motivo, eu tenho um propósito, né? Enfim. E depois, né, a comunicação não verbal, né? A gente tem uma comunicação não verbal, sim, que a gente pode utilizar e viver na nossa vida, experimentar na nossa vida, para que a gente utilize a nossa farmácia interna. O que é essa farmácia interna, Lígia? Quando a gente tem uma comunicação não verbal, tá? Gestos, postura, semblante, uma comunicação não verbal que é funcional, a gente vai estar produzindo naturalmente os hormônios, os compostos químicos que a gente precisa para ter uma vida abundante, para ter uma vida plena, feliz, em paz, alegre, né? Utilizando simplesmente o nosso corpo, né? Utilizando o que a gente já tem na nossa mão, tá bom? Ao invés de recorrer a medicamentos. Talvez, lógico, que em alguns casos seja necessário, né? Mas a gente só vai conseguir não ter, de repente, pessoas que têm depressão, têm ansiedade, não ter recaídas, se elas conseguirem, depois, a partir do medicamento, elas mesmas produzirem ocitocina, serotonina, endorfinas, dopamina, que são todos hormônios que são necessários para que a gente tenha bem-estar, para que a gente se sinta feliz. Lígia, mas então como é que eu produzo esses hormônios, tá? Então vamos lá, é muito interessante porque a gente vê hoje em dia a quantidade de cientistas que pesquisam cada uma dessas atitudes, desses gestos simples que são presentes na maioria das culturas, né? E que como cada um deles são uma riqueza, né? Uma riqueza para o ser humano, né? Então vou começar por um deles, o abraço. Né? Então, vocês imaginam o abraço, o poder que o abraço tem, né, em produzir ocitocina, que é o hormônio que gera confiança, né? Confiança, segurança, né, que fortalece aí os relacionamentos, que nos faz sentir mais capaz, porque a gente sabe que tem alguém em quem a gente pode nos apoiar. Né? E quantas vezes pessoas que têm um estilo de depressão, né, vícios emocionais, de tristeza, de solidão, justamente se sentem assim porque não produzem ocitocina em quantidade suficiente, né? Então são pessoas que se sentem sós, se sentem incapazes, não confiam em si, não confiam nos outros, né? Então existe uma pesquisa, né, que demonstrou como um abraço de 40 segundos, quando a gente dá um abraço de 40 segundos, totalmente ali focado no outro, né? Entregue ao outro, sem pressa, sem ficar pensando em um monte de coisa, mas ali, assim, se doando de corpo e alma, é como se é uma bomba excretora, né, ali no nosso organismo, injetando ocitocina, né, que é esse hormônio que gera essa segurança, né, que fortalece os relacionamentos. Inclusive, até nessa pesquisa demonstra até que até diminui a infidelidade conjugal, né, porque aumenta a confiança, né, aumenta, assim, a sintonia entre os dois. E não só, né, com relação a marido e mulher, mas também com relação aos filhos, né, como quando a gente utiliza essa linguagem não verbal do abraço com os nossos filhos, a gente atinge aí resultados espetaculares, né? Eu tenho experimentado, assim, resultados maravilhosos. Então, vira e mexe, às vezes eu tô com alguma dificuldade com um ou outro, né? Alguma dificuldade maior, né? Então, muito nervoso, agressivo, né? E a diferença que um abraço desses faz logo no início da manhã, logo no início do dia, né? Para criança.
é um presente que a gente pode dar para eles e também para nós mesmos. Depois, né, outra forma da gente produzir esses tipos de hormônios. Eu não sei se vocês viram já, mas tem um time na Nova Zelândia, os All Blacks, eu acho, que eles foram invictos por mais de 300 jogos, né? Um time de futebol americano, né? E eles dançavam, faziam uma dancinha antes, que era como um grito de guerra, né? Inclusive, assim, era tribal, né? Então, vem lá enfim, das tribos dos aborígenes lá da Nova Zelândia. E eles faziam essa dancinha, eu acho que é o Haka, o nome, tá? E eles foram invictos por mais de 300 jogos, né? E é uma dancinha, era um grito de guerra, não era uma dancinha, que, assim, amedrontava todo mundo. Todo mundo ficava assim, caraca, que medo desses caras, né? E é muito interessante, porque tem algumas posturas, algumas atitudes nossas, né? Esses gritos de guerra, que eles produzem testosterona no nosso organismo, que é o hormônio da ação. Então, às vezes, se a gente tá ali precisando, assim, sair, se mover, né? Tomar atitude, né? Tá numa letargia, sem vontade de fazer nada, né? A gente pode, de repente, usar um grito de guerra, né? Na Febracis, que é lá na Federação de Coach, né, do Paulo Vieira, a gente faz o Yes, né, que é um grito, como se fosse um grito de guerra. Depois vocês podem até procurar aí na internet o Paulo Vieira fazendo Yes, com 5.000 pessoas, né. Então a gente pega e grita Yes, 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 depois Ha! Ha! Né? Então, assim, pesquisas demonstram, né, como esse tipo de grito de guerra aumenta em nós a produção de testosterona em cerca de 25%, né, que é esse hormônio da ação. E, além disso, diminui também a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, pessoas que estão muito estressadas, né, e fazem um grito de guerra desse tipo, aí também diminui a produção do cortisol, que é um hormônio do estresse, tá bom? Em 15% mais ou menos. Que mais, Lígia? O sorriso do Shen. Então, pelo simples fato de sorrir, né, a gente produz serotonina, né? Que é um hormônio aí que tem vários antidepressivos, né? Mas não é qualquer sorriso, não é um sorriso sem graça. Tem que ser o sorriso do Shen, que eles falam nessa pesquisa, que é aquele sorriso que dá até aqui o pé de galinha, assim, sabe? Então, assim, o simples fato da gente sorrir para os outros, sorrir mais, a gente está comunicando diferente, né? A gente está comunicando alegria, né? A gente está comunicando que a gente quer bem o outro, que o outro é importante. E a gente também vai estar tendo sentimentos diferentes, a gente vai estar produzindo compostos químicos diferentes, né? E a gente vai estar mudando as nossas crenças sobre quem somos nós, né? Então, sorrir mais. Outro padrão, né, de comunicação não verbal, né? Então, pessoas que tão tristes, né, desanimadas, né, o padrão da vitória, né, que a gente pode fazer só fazendo várias vezes, umas 20 vezes, vitória, vitória, né? E é interessante que em várias culturas se faz esse gesto, né, com um V pra cima de vitória, né? E a gente acaba produzindo também serotonina e dopamina, que é o hormônio do prazer, com esse simples gesto, né, de vitória. Deixa eu ver o que mais. Alegria, né? Como que a gente pode mudar esse padrão nosso de alegria? Comemorando as nossas pequenas vitórias, né? Então, vocês já pararam para pensar? Às vezes a gente comemora o nosso casamento, a nossa passagem no vestibular, o nosso primeiro emprego, mas tantas outras coisas que acontecem pequenas no nosso dia a dia que a gente não comemora, né? E também, se a gente passa a comemorar essas pequenas vitórias, essas pequenas alegrias, a gente vai mudar o nosso padrão, né, também de sentimentos, né, e de hormônios que a gente produz com essa nova comunicação,
né? Então, esses dias eu estava super feliz, olha, terminei um team coach, né? Um grupo de coach, terminei um curso que eu estava dando, né? Então, cada uma dessas coisas, ó, terminei aqui a reunião de hoje, yes! Terminei! Né? Que bom, né? Várias pessoas ali que foram beneficiadas, né? Que de alguma forma vão ser beneficiadas, né? Para a vida delas, enfim, né? Uma vitória, uma alegria. Então, por que não, né? Comemorar, né? Consegui isso, consegui fazer isso, né? Consegui levantar de manhã, corri, yes! Né? Comemorar essas pequenas vitórias nossas do dia a dia, tá bom? Um padrão de paz, né? Essa comunicação de paz, às vezes que tantos de nós queremos, né? Nossa, eu só quero sentir paz na minha vida, né? E, de fato, a gente não tem como sentir e viver essa paz se a gente não silencia o nosso coração, se a gente não silencia o nosso corpo em alguns momentos, né? Então, a importância também da gente, pra gente experimentar também a paz, é da gente sair em alguns momentos da agitação, né? Experimentar fazer exercícios de silêncio, né? De observação, de vivenciar o momento agora, né? De observar os barulhos no ambiente, de observar o próprio corpo, porque tudo isso é um exercício de silêncio que vai estar também ajudando a gente a aprender a acalmar o nosso coração, né? A nossa mente, enfim, nosso ser, para que a gente também consiga experimentar esses momentos de paz, de tranquilidade, tá bom? Bom, gente chegando aqui. E aí, gente, já finalizando, né? Já encaminhando mais para o final, eu vejo que um grande desafio que cada um de nós tem é aprender a viver o momento presente, né? Então, como eu falei lá no início dessa inteligência foco-temporal, quem tem foco tem poder, né? Quem tem foco, quem sabe o que quer e onde é que quer chegar, né? Então, tá focado ali num objetivo, faz, acontece, vive a própria vida, né? Alcança os seus propósitos. Então, mas como que a gente faz e quem tá com depressão, né? Tem um estilo, tá ali muito no passado demais, ou quem tá muito no futuro ansioso, não tem esse foco, né? Não tem esse foco. Então, a importância da gente, pra gente, né? Pra cada um de nós, de trabalhar esse foco no presente. E um recurso muito bom, né? Para que a gente trabalhe isso em nós, cada um de vocês, é utilizar algumas ferramentas, algumas técnicas do Mindfulness, que é uma ciência atual, né? Que na verdade é atual, mas muito antiga, né? Que é a arte de viver o momento presente, né? Que ela é muito útil para várias situações, né? Então, muito útil para que a gente se exercite na nossa capacidade de focar, né? De observar, de silenciar, tá? E esse exercício vai ajudar ao longo do dia que a gente esteja mais presente, que de repente em algumas situações de ansiedade, de tensão, a gente consiga voltar para o presente, né? Porque no fundo, por exemplo, se a gente tá ali diante de um desafio de relacionamento com alguém e aí surgem sentimentos muito fortes, se a gente consegue fazer um exercício de voltar e de prestar atenção no agora, né, de prestar atenção em si, no seu corpo, no seu coração acelerando, na sua respiração, a gente consegue dominar os nossos sentimentos, ter mais controle sobre eles, tanto sobre eles quanto sobre os nossos pensamentos e redirecionar para onde a gente quer, tá bom? E no fundo trata-se disso, né, gente? Porque os pensamentos, a gente não escolhe os pensamentos que a gente quer. Lógico, a gente escolhe se a gente comunica diferente, isso a gente tem o poder, né? E naturalmente vão começar a vir outros tipos de pensamentos. Mas provavelmente, muito provavelmente, continuarão a passar pela nossa cabeça, pela cabeça de quem tem tendência à depressão e ansiedade, pensamentos que são autodestrutivos, né? Pensamentos que são pessimistas, que são negativos. Então, mas o que fazer, né, diante desse padrão de pensamentos? Aprender a observá-los, né? E isso depende muito da nossa capacidade de viver o momento presente, né? Então, se a gente consegue se observar estando no presente, então, fechar os olhos
e observar o que está passando na sua cabeça, como é que o seu corpo está reagindo, a gente vai crescer em capacidade também de dominar esses tipos de pensamentos, né? De acalmar e de dominar esses sentimentos, que talvez não sejam sentimentos bons, né? E para ocupá-los, para substituí-los por outros tipos de pensamentos e sentimentos, tá bom? Então eu quero, assim, já encaminhando pro final, fazer um exercício com vocês agora, que é um exercício do Mindfulness, que é essa arte, né, de viver o momento presente, que é o Body Scan, que é o escaneamento do corpo, tá bom? É um exercício bem legal, tá? Dá pra vocês fazerem, enfim, sempre um pouquinho de manhã, ou fazerem quando estão sentindo ansiosos ou muito tristes, ou então dá até pra fazer com o filho, que esteja muito assim... esses dias eu fiz com meu filho, a gente tava indo fazer exame de sangue, ele tava muito nervoso e ansioso. Aí no carro eu falei pra ele fechar o olho, fiz mais ou menos exercício com ele, pra ajudar ele a tirar o foco da agulha, que aí ele morre de medo. Então, assim, ele se sentiu melhor depois, né? Então, são exercícios que a gente pode fazer em momentos que a gente esteja ansioso, às vezes até, assim, estressado, porque ajuda a gente a tirar o foco do estresse, do que tá gerando aquilo tudo, daquele sentimento forte, voltar para o momento presente, se observar para conseguir dominar melhor toda a situação. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, então, cada uma de vocês, tá? Sente de forma confortável, tá? Se tiver deitado, pode até continuar deitado, a não ser que esteja com sono, que você não vai dormir. Então, sente de forma confortável, os dois pés no chão, tá? As mãos sobre as pernas, sobre as coxas. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Então, cada um vai fechar os olhos, vai respirar fundo, inspira, expira, inspira, expira. Agora cada uma vai fazer silêncio, vai prestar atenção nos barulhos que tá no ambiente onde vocês estão. Qual barulhinho que vocês estão escutando? Do filho, do carro, da TV ligada, do motor da geladeira. Agora respira fundo. Agora eu quero que você volte a atenção lá para o seu pé, para a sola dos seus pés. Sinta a sola dos pés. Agora suba, sinta a sua canela, a batata da sua perna, os seus joelhos. Leve atenção para as suas coxas. Inspire. Respire. Leve atenção agora para os seus apoios sobre a cadeira, suas costas no encosto da cadeira, suas nádegas no encosto da cadeira. Leve atenção para os seus dedos da mão, para o seu cotovelo, para os seus ombros. Agora leve atenção para a sua cabeça, para o seu couro cabeludo,
para os seus olhos na órbita. Mexa seus olhos. Sinta o sabor que há na sua boca. Passe a sua língua nos seus dentes. Sinta a textura. Inspire. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Novamente. Sinta seu coração batendo. Inspire novamente. Agora eu vou contar até 3 e vocês vão abrir nos olhos. 1, 2, 3. E aí, conseguiram fazer o exercício? E aí, conseguiram concentrar? Vieram pensamentos? Se perderam em alguns momentos? Alguém sentiu sono? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. É bom, né? Relaxante. É, não é? É muito bom. Mas é um exercício bem legal de fazer, sabe? E é isso, assim, na verdade, não é que a gente, nossa, Lígia, mas eu pensei em várias coisas, perdi, me distraí e acabei pensando em outras coisas, né? Isso é normal, tá, gente, que aconteça, ainda mais como é a primeira vez. Mas o mais importante é que a gente exercite a nossa capacidade de se observar, né? Então a gente tá lá fazendo exercício, aí vem um pensamento. Aí você começa a dar corda pra ele, aí você, deixa eu voltar pro exercício, né? Então é isso, assim, não tem problema se distrair, é normal, porque a nossa vida é assim, né? A gente tá lá fazendo um trabalho, a gente se distrai, mas a gente, opa, deixa eu voltar, né? Então quanto mais a gente estiver exercitado nessa nossa capacidade de observar os nossos pensamentos, né? Então, olha assim, olha, chegou um pensamento, mas agora não é o momento, né? Ainda é um pensamento ruim, não, eu não vou pensar nisso agora, não vou pensar nisso, né? Obrigada, pensamento, então tchau, pensamento, deixa eu continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer, né? Então, porque senão, o que acontece muitas vezes é que a gente vem um pensamento ruim sobre nós mesmos e a gente começa a dialogar com ele, né? Aí a gente já perde o foco do que a gente estava fazendo. Aí a gente já começa a se afundar e aí já começam a vir outros pensamentos ruins, né? E aí pronto, né? A gente embarca ali naqueles nossos vícios emocionais, né? Comportamentais e nesse estilo, né? De tristeza, de pessimismo, de negatividade. Agora, se por outro lado, né? A gente começa a comunicar diferente e a gente começa a se observar mais, né? Porque não quer dizer que, vamos mudar a comunicação e pronto, acabaram os maus pensamentos. Não, né? A gente vai superar esses pensamentos que muitas vezes são autodestrutivos na medida que a gente for crescendo na nossa capacidade de se auto-observar, né? Da gente se conhecer, da gente até se observar, assim, olha, toda vez que eu tô nesse tipo de situação, então toda vez que eu tô com TPM, né, eu penso esse tipo de coisa. Então, a gente já sabe que vão vir esse tipo de pensamento, então eu não vou ficar dialogando com esse tipo de pensamento, né? E, por outro lado, é isso, a gente pode se exercitar. Então, assim, estão ali passando por sentimentos fortes, né? Tô com raiva de alguém e tal, nananã. Então, deixa eu ir lá, preciso lavar a louça, né? Então, deixa eu focar aqui total na louça, né? Então, eu senti água caindo na minha mão,
né? Sentir a textura da espuma, do sabão, da bucha, né? Se a gente consegue focar ali no presente, a gente domina os nossos sentimentos, né? Porque os sentimentos que são fortes, né, eles acabam desaparecendo e aí a gente tem mais controle sobre a situação. Então, esse exercício que a gente fez ajuda muito nesse tipo de situação. A gente auto-observar os sentimentos, né? Os nossos pensamentos, para que a gente possa dominá-los, né? E até afastá-los se não é o caso. Não quero pensar sobre isso, né? Não vou ficar pensando isso, esse tipo de coisa. Tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse último exercício de mindfulness. Né, um exercício bem legal e interessante até porque, por exemplo, eu aprendi ele no curso de Mindfulness, mas eu tava lendo esses dias o livro Cérebro da Criança, e lá no livro do Cérebro da Criança, que é um best-seller atualmente do Dr. Daniel Siegel, fala para fazer esse exercício mais ou menos desse jeito com a criança, para ajudar a criança a controlar as emoções fortes, né? Enfim, eu achei isso bem interessante isso, né? Então, é algo que a gente também pode utilizar com outras pessoas e até quem tem filho aí também utilizar com os filhos em algumas circunstâncias, tá bom? Bom, resumindo, tá? Resumindo a nossa, eu acho que, eu acho que a maioria teve aqui desde o início, né? Mas para quem não teve, então a gente falou sobre a importância da gente estar focado nas soluções, tá? 10% das coisas que acontecem na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, 10% é o que aconteceu. 90% é como a gente encara aquilo. Então, que a gente encare focando nas soluções. O que a gente pode fazer, o que a gente pode aprender a partir disso, né? Se a gente tem esse tipo de postura, o nosso cérebro vai estar muito mais engajado, né? A gente vai ter muito mais energia para viver, a gente vai estar focado mais no presente, a gente vai estar focado mais nas nossas metas e objetivos, né? Mas, Lígia, eu não consigo nem pensar, tô aqui num ciclo, num vicioso de depressão, tristeza e tal, como é que eu saio dessa, né? Então, quem tá num ciclo desse tá viciado, né? Possui uma série de vícios emocionais que precisam ser curados. E a gente só cura esses vícios emocionais, esses vícios comportamentais, né? Por abstinência, né? Então, não se colocando em situações que levem a gente a sentir isso novamente e, pelo contrário, substituindo por situações e por uma comunicação, tá? Que gere mais gratidão, que seja uma comunicação mais grata, que seja uma comunicação que demonstre aos outros como eles são importantes e até a nós mesmos como nós somos importantes, como nós pertencemos, como nós temos um significado, né, para nossa vida, cada um de nós. Tá? E além disso, comunicando não verbalmente com a nossa postura, com gestos, com palavras, um novo tipo de linguagem que gere novos hormônios, né? Uma nova química para o nosso organismo que venha substituir aí essa química antiga, que é uma química de negatividade, de pessimismo, né? Com essas novas posturas, né? O yes, o sorriso, o abraço, né? A vitória, né? E essas pequenas metas, né? Que a gente vai se propor para que a gente possa realmente estar aí mais focado e voltado para algum objetivo a ser alcançado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que seja muita valia para vocês. Mais pra frente, pessoal, eu vou estar começando, terminei recentemente um Team Coach, né, que é um processo de coaching em grupo. Então, ali mais pro final de outubro, início de novembro, eu vou estar iniciando um próximo Team Coach, tá? Então, super convido cada uma de vocês a estar participando comigo. É um processo, uma jornada maravilhosa. Eu não sei se quem entrou foi a Fernanda, mas a Fernanda já saiu, né? Teve comigo no Team Coach. Foi uma delícia, né? Então, foram 7 que entraram numa jornada de autoconhecimento, né? O processo de coaching ele é muito voltado para resultado, né? Então, a gente trabalha aí o estado atual de cada um, onde é que quer chegar, né? Eliminação de impedimentos. Então, como que a gente elimina impedimento? Essas crenças que são tão limitantes que cada uma de nós temos, né? E também a elaboração de planos de ação para que cada uma tenha ali claro, né, o que vai fazer para chegar onde quer chegar, né, para alcançar os objetivos que deseja alcançar. Então fica aí o convite para todas vocês, tá? Eu vou estar avisando lá no grupo mais para frente, ali para novembro a gente deve estar começando um novo grupo, tá bom?
E é isso. Depois, se vocês puderem, me mandem feedbacks, porque são muito bem-vindos, sempre muito importantes, tá? Tanto se gostaram, o que foi bom, tá? Qual tipo de informação foi relevante, que sempre é muito importante pro meu trabalho, tá bom? Vamos todo mundo abrir quem puder, né? Às vezes tem gente na cama já. Abriu a câmera pra gente tirar uma foto? Patrícia, Cláudia, tia Cláudia, minha mãe, Paula e Andressa, Neima, Cleonice. E aí, meninas, animam de abrir a câmera? Tô lembrando agora de um amigo professor meu, que dá aula pra 14 anos, né? Aí, às vezes ele pede pra abrir a câmera, as meninas... Mas, professor, você não avisou antes que tinha que abrir a câmera, tinha que maquiar antes. Ai, mas vamos lá. Então, todo mundo sorrindo. A Paula abriu também. Que bom, Paula. Então é isso, meninas. Depois vocês compartilhem lá no Stories também de vocês. Vou mandar lá no meu. Compartilhar lá no meu. E deixo um forte abraço para cada uma de vocês, tá? Estou à disposição, sempre que precisarem de alguma coisa. Muito obrigada. Tchau, Priscila. Valeu, obrigada. Tchau, Patrícia. Obrigada, Lili. Muito obrigada, viu? Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Lígia. Oi. Desculpa perguntar. Não, pode perguntar. O nome do autor que você puxou do 9010. Então, esse livro aqui do Paulo Vieira, eu super recomendo, tá? É um livro maravilhoso. É O Poder da Ação. Ele é um best-seller, eu acho que é o livro mais vendido atualmente no Brasil. Né? É um livro muito bom, muito bom. Vou buscar por ele também. E ele tem audiobook, então dá pra vocês lerem e escutarem também. Tem na internet de graça o audiobook. Oi? O Poder da Ação. Isso, O Poder da Ação do Paulo Vieira. Isso mesmo. Tá bom? Beijo. Yes! Yes! Depois você procura, viu, Neima? Procura lá no Google Yes, do Paulo Vieira, pra você ver como é que é empolgante. Você já... Me amarro nesse tipo de livro. Vai gostar sim, demais. Tchau. Um beijo. Vou desligar então. Tchau, tchau. Um abraço. É com Deus. Outro. Você também. Tchau, tchau.